Olha, opa, boa noite, gente. Bem-vindos novamente. Dia 29 de novembro, faltando pouco para acabar o ano, e a gente aqui reunido para tratar de um tema que eu vejo que é de extrema importância, que é a dependência emocional. Dependência emocional, acho que ele se relaciona com tudo na nossa vida, né? Trava situações inimagináveis. E quando a gente está de certa forma, aí num ponto cego com relação à dependência emocional, aí é que demora um pouco mais para conseguir avançar, né? Então, eu fico bem feliz, assim, de estar recebendo todo mundo aqui, mais uma vez, para a gente estar podendo trocar também experiências, né? Não só pensar num atendimento, mas também trocar experiência, porque todos aqui temos bagagem, certamente, não só na área terapêutica, né, mas de vida. Então, essa bagagem traz para nós aí muita contribuição, muita colaboração. E quando se trata de começar a perceber certos aspectos nossos que estão relacionados a esse campo das emoções, é bem mais simples quando a gente se coloca numa escuta, né? A gente se abre e se coloca numa escuta, uma escuta ativa, né? Que eu falo, a gente consegue perceber o que está por trás do que o outro está trazendo para a gente, né? Então, acho que é fundamental a gente se colocar assim nesse lugar de escuta. E hoje, além de usar amorfos aqui para a gente rastrear algum tratamento para nós mesmos, eu poder ouvir um pouquinho, né, um pouco de cada um de vocês aí, o que está, de certa forma, pegando mais. Eu vou pedir só para lembrar de, enquanto a gente está falando, fechar o microfone para não dar ruído, tá bom? Se tiver alguém aqui com o mic aberto, por enquanto, aqui, obrigada. Então, quero escutar um pouco, pode ser até pelo chat, quem não puder estar escrevendo, mas escutar qual é o sentimento que vocês conseguem observar que é mais recorrente nas situações do dia a dia. Porque a gente fazendo esse levantamento, né, num atendimento como esse, que é um atendimento mais ambulatorial, assim, a gente não tem como ir tão fundo. É bacana que as percepções venham, né? Aquilo que a gente já tem de recorrente e que não está nesse ponto cego, porque isso é a informação que a gente precisa para achar aquela que a gente não está vendo via campo informacional, via morfos, tá? Então, se vocês puderem colocar para mim aqui no chat, ou então falar, eu posso estar abrindo aqui uns 5 minutos para cada um, 3 minutos para cada um, tá trazendo, de repente, uma experiência, ok? Ou então, uma percepção já clara, para a gente poder identificar algumas palavras-chave e então trabalhá-las, tá? Para a gente ir realmente direto nesse ponto que fica mais evidente agora, tá? Então, já estou olhando algumas contribuições aqui. Achar que não é boa o suficiente no trabalho, né? Nas atividades que se desempenha. Ou, então, agora é outra contribuição. Não sente muita dependência emocional, mas o esposo apresenta essa questão, certo? Né? Realmente, quando a gente consegue, tá, Tereza, identificar no outro, muitas vezes é algo que a gente já, de uma certa forma, conseguiu resolver dentro da gente, certo? Já deu aquele passo de superação, e de uma certa forma ou de outra, nós ainda temos aquilo no campo, certo? E quando a gente tem
ainda no campo, ele se torna também visível, continua se tornando visível para nós, certo? É como conhecimento. Quando a gente não tem um determinado conhecimento, aquilo nem passa aos nossos olhos, certo? Aquilo nem chega à nossa percepção. A gente não considera, porque ou seja, a gente está no nosso ponto de ignorar, de ignorância, porque a gente ainda não acessou, certo? A partir do momento que a gente começa a acessar, começa a desvendar, a ter como referência, isso fica impresso no nosso campo. E mesmo que a gente supere, tá? Aquilo fica como um ponto de emaranhamento, de entrelaçamento, que a gente chama desse campo escalar, emaranhamento quântico, né? Então, esses pontos a gente consegue trabalhar aqui, né, pela modulação quântica, isso que é muito legal. Então, uma das observações, uma observação é essa, aquilo que eu consigo encontrar, reconhecer fora, eu já ou passei pela experiência e superei, ou ainda estou no processo, certo? Estou no processo de superação, então eu consigo reconhecer. Aquilo que eu não reconheço e está, então, naquele ponto de falta de conhecimento, ponto cego, é aquilo que eu preciso, de uma certa forma, buscar mais, certo? Então, acho que isso é importante da gente estar levando em consideração. Mais alguém, gente? Vamos trazer? Pode ser também por meio da fala. Vamos sair da passividade e vamos participar. Vamos lá. Perfeito. Sabe como é que a gente faz também para reconhecer essa dependência? Por exemplo, a gente tem um sonho, tem um projeto, e quando a gente se coloca no movimento de começar a realizar etapas desse processo, desse projeto, a gente se pega parando, deixando de lado para atender situações externas, certo? Para atender filho, filha, marido, esposa, primo, enfim. Você tira o foco com muita facilidade daquilo que você está buscando, né? Então, geralmente vem como uma justificativa, geralmente vem como um ponto de insegurança em estar dando aquele passo, porque se eu der aquele passo, o que vão pensar, né, de mim? O que vão falar de mim? Um ponto bem interessante sobre isso é quando a gente também está para fazer uma viagem. Você está lá planejando uma viagem há 1 ano, 2 anos, e aí, de repente, acontece algo assim inesperado, alguém se machuca na família, alguém, né? Então, você faz o quê, né? Ainda mais quando é próximo, assim, fala, não, vou cancelar tudo agora, porque, né, minha mãe caiu, meu pai caiu, ou enfim, alguém estava ali, de uma certa forma, demandando atenção, e uma atenção num momento, né, de muita dor, certo? Então, eu estou dando exemplos, assim, bem extremos, para a gente entender de onde é que caminha, né? Por onde é que caminha essa dependência emocional? Aí a gente pensa, bom, se a pessoa caiu, se machucou, ela evidentemente vai precisar de um atendimento médico, né? Vai precisar de estar indo para um hospital, vai precisar de estar se locomovendo para algum lugar, mas de fato, aonde é o ponto da necessidade, certo? Da gente realmente deixar tudo de lado para atender uma emergência ou um acidente.
É bem tênue isso, né? Ao mesmo tempo que é esperado socialmente da gente que a gente responda a essas demandas, essas necessidades. Se você perguntar para a pessoa que se machucou, que caiu, por exemplo, né? O que realmente ela precisa, vai estar bem longe, né? Daquilo que você tem para oferecer naquele momento. Entende? Enfim. Estou aqui discorrendo uma ideia para ver se eu estimulo vocês a falar, porque hoje a gente vai conversar um pouco antes de vir para cá, tá? Pode falar, Ana. Tá me ouvindo, Bruna? Estou sim, perfeitamente. E numa situação, assim, quando uma relação básica, vamos dizer assim, de dependência emocional, você já olhou para aquela situação, você identificou várias questões, trabalhou várias dessas questões, né? Aquelas camadas que a gente vai entendendo certas nuances, né? Certas situações, e você vai identificando isso e entende que não quer mais essa situação. Porém, o outro lado, ele insiste no mesmo movimento. Sabe, assim, é como se, não sei se eu saberia te explicar direito, mas é como se, por exemplo, eu me sentisse alvo da dependência emocional de alguém que não aceita não seguir as regras dela, quer dizer, sabe? Uma Sei. pessoa invasiva, assim, é, limitada nas ideias, mas que quer que, obrigatoriamente, eu me encaixe dentro da caixinha dela, e sem negociação. E eu já venho trabalhando isso, mas é como se eu me pego, às vezes, em momentos assim, pensamento, não adianta morar longe, não adianta distância geográfica, porque isso não acaba, né? Assim, e aquilo vem na minha mente como se fosse uma ameaça, ainda tem um fiozinho de ameaça ali que me incomoda diante dessa situação. Assim, um dia foi uma dependência emocional dessas de assumir todas as crenças da pessoa e achar que eram minhas, né? E eu tô falando aqui em relação à minha mãe. E hoje ela é uma pessoa que é como se eu quisesse me retirar dessa situação, desse duelo, vamos dizer assim, e ela não permite, ela continua avançando, 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 né, sem limites, invasiva, e não entende, não recua, não vê com outros olhos a situação. Eu não sei nem se encaixaria numa dependência emocional, mas se você fez uma definição no começo que até me aproximou um pouco desse entendimento. Você falou mais eu ia perguntar, existe dependência mórfica? Existe dependência de grau informacional, vamos dizer assim, que, sabe, a camada emocional, mental, ela já foi trabalhada e parece que ainda existe alguma coisa. Com certeza. É nesse ponto aí que eu já fui direto, né, no início Sim, da fala, porque a gente muitas vezes, né, entende nesse racional que já, né, assim, quando uma situação já deu, que é o que você está trazendo, já deu, eu já coloquei os meus limites, certo? E mesmo assim, não me sinto respeitada, né? Mesmo assim, não me sinto vista, olhada, reconhecida. Veja quantas coisas que vem aí, né? Que fica por trás desse posicionamento que a gente busca ter frente àquilo que a gente compreende que não faz bem. Se não me faz bem, eu, né, evidentemente consigo, depois de algum treino, levar isso de uma forma mais neutra, né, de uma forma mais serena, mais amorosa, mas mesmo assim, existem essas situações que geralmente são com quem é mais próximo e hierarquicamente também superior dentro do sistema, certo? E aí, o que cabe de fato a nós? Quando existe essa sinuca, esse sistema encurralado, sair pela porta da frente, Ana, sabe? No sentido
bem claro. É assim, então tá, dá licença, eu preciso do meu espaço. Entende? E é bem difícil mesmo a gente chegar a essa conclusão que a gente não vai, de fato, convencer ninguém. Ninguém do que a gente está certo, né, daquilo que a gente entende como um território importante para nós, tanto com relação a crenças, com relação a, é, né, condutas do dia a dia, hábitos. Então, depois de um certo tempo, a gente cria uma rotina e cria uma condução no nosso dia a dia que vai realmente separando, segregando e trazendo para perto quem está afim e levando para longe quem não está nessa mesma frequência, nessa mesma faixa de ressonância. E isso fica assim no campo. Por mais que a gente compreenda que já passou, isso fica. Por quê? Porque você tem nesse campo ainda do inconsciente e do subconsciente a dor. A dor por não corresponder, a dor por realmente romper, você entende? E essa dor que a gente sente nos deixa conectado com isso ainda, certo? Então, quando a gente consegue, nesse campo do emocional também, que é o campo que agrega, né, magnetiza, é o campo que mais magnetiza é o emocional, né? Por mais que a gente tenha aí, a gente sabe que todos os polos, eles têm essa dualidade elétrica e magnética, o pensar, ele tem uma condição mais elétrica e o sentir um pouco mais, né, do tempero magnético. Então, quando a gente ainda tem essa pena, essa puxa vida, sabe? Essa coisa do queria que fosse diferente, isso ainda mantém aquele fio, mantém aquela conexão no campo, certo? Então, é esse ponto que a gente consegue ir neutralizando. Eu já coloquei aqui na Morphos um balanceamento para a gente poder ir neutralizando esses laços, esses fios, que são os fios primários, né, que nos conectam a essas experiências, para que a gente possa, a partir desse novo posicionamento, que é compreender que nós temos essas referências todas ainda de experiências vividas, nos conectando, no sentido de continuar atraindo para nós essas situações de forma repetitiva, e aí sim, a partir desse estímulo, né, que está sendo enviado, poder se posicionar diferente, lembrar, sabe? É aquela coisa do reconhecer antes de sofrer, sabe? Então, assim, opa, peraí, isso aqui é um ponto que eu já escolhi não viver. Eu já escolhi não viver isso aqui. E a partir do momento que aquilo começa a ficar cada vez menos frequente, isso significa que você está realmente conseguindo transicionar de um padrão informacional que antes te atraía aquelas situações para um novo que não vão, elas vão cada vez ficar menos frequentes, porque você já conseguiu se posicionar em todas as oportunidades que você teve. Então, é pela repetição. Eu vou repetir o meu posicionamento até a hora que aquilo não precisar mais vir para mim. Até limpar todo esse emaranhado e toda essa informação que ainda me conecta lá, entende? Então, vai chegar um momento em que, assim, né, pode ser, assim a gente espera, né, que ainda nessa vida a gente consiga viver essa experiência de olhar para essas pessoas que são caras para nós, né, que são pessoas que são importantes para nós, olhar para elas, assim, com uma outra emoção, com outro sentimento, falar, nossa, puxa, aquilo que antes doía, agora é só gratidão, entende? E assim a gente vai começando a perceber isso em todas as modulações, tá, gente? O objetivo é o mesmo,
Aqui a gente está falando de dependência emocional, mas o objetivo é o mesmo, trazer para a gente essa percepção. Então, o que se repete na minha vida? Ah, então se está repetindo, se isso aqui está acontecendo ainda, é porque eu estou vibrando isso ainda. Em algum lugar, eu estou vibrando. Eu estou emanando essa informação para o universo. Você entende? Eu estou ressonante com isso. Mesmo que eu entenda no meu racional que eu já superei. Nesse nível eu superei. E nos outros? A gente vai começar a perceber que não superou porque a gente está vivendo aquilo ainda. Certo? Então, é esse alinhamento, ele é feito em camadas. E aqui a proposta, a gente está realmente olhando por todos os ângulos, todas as possibilidades, assim, todos os tipos de tema, porque volta e meia, volta num emaranhado emocional. Volta e meia, volta num emaranhado emocional. Tá? Ficou um pouco mais claro, Ana? Ficou. Mas fica aquela coisa assim, mas onde está pegando ainda, né? Parece que não clareou ainda essa parte, falta de alguma maneira ainda algum entendimento disso para mim, né? Para liberar isso, né? Com certeza, né? E assim, às vezes também, por mais que a gente acesse a compreensão, a gente sempre tem o livre-arbítrio. Sabe quando a gente enxerga uma coisa e a gente fala, nossa, é verdade, tá ali, mas puxa, vai dar trabalho mexer nisso agora? Entendeu? Vai dar trabalho, eu vou ter que, olha o que eu vou ter que fazer para poder conseguir me libertar disso. Entende? Porque a gente vai entrar cada vez mais numa situação de ser um pouco intragável para os outros. E aí, o que a gente acaba fazendo inconscientemente? Ah, deixa aí quietinho, eu vou continuar engolindo. Sabe? Então, assim, ninguém aqui quer ser aquela figura que não é bem querida, certo? A gente, no fundo, quer agradar todo mundo. Lá no fundo mesmo, a gente quer agradar. A gente quer ser agradado e a gente quer agradar. Então, esse momento é o momento em que a gente olha e fala, cara, vai dar trabalho, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Vai dar trabalho, mas eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu estou o quê? Empurrando com a barriga. Estou empurrando mais para frente, para frente. Oportunidade que pode não se concretizar ainda nessa vida. E aí a gente leva, carrega isso cada vez mais para frente, entende? Então, é delicado mesmo falar sobre dependência emocional, porque a gente, como as pessoas estão muito acostumadas a nos ver e a nos ter ao lado de uma forma que não é que não faz diferença, mas é que não incomoda. E quando a gente começa a se colocar, começa a se posicionar de uma forma mais assertiva com relação ao que é saudável para nós, ao que a gente realmente quer buscar, aí começa a mexer muito na vida de quem está do lado da gente. Certo? Então, vão refletindo, vão levando isso para o dia a dia de vocês e vão realmente fazendo essa tarefa. Gente, eu sempre fico nesse papel de pega um bloquinho de nota e toma nota, sabe? Porque isso vem, assim, de um jeito para nós, quando a gente escreve, a gente coloca aquela informação, olha, acabei de perceber aonde é a minha fraqueza em me posicionar com tal pessoa, em tal situação, entende? Aí, quando você toma nota disso, você escreve realmente com presença aquilo, você fala, até quando que eu ainda vou permitir? Porque, veja só, quando a gente permite essas coisas, a gente abre uma frequência, né,
ressonância para o abuso. Quem que gosta de ser abusado? E quem que gosta de abusar? Ninguém também, né? Então, a gente abre brecha para o abuso, para a falta de respeito, para a desvalorização, né? Processo de autodesvalorização. Ana Marina, você quer falar um pouco, querida? Não, já falei. Estou pensando agora. Perfeito. Quem mais, gente? Vamos trazer aí para a roda? Vamos deixar um pouco mais leve isso aqui? Vamos falar? Posso falar? Por favor, Jaime. Então, Bruna, assim, só para mim entender o que está acontecendo, você está nos modulando aí para quem eventualmente estaria passando por este tipo de situação. E se eu quiser me modular ou modular alguém, como é que eu faço isso? Na prática. Perfeito. Jaime, ele está entrando agora na turma 28, né, Jaime? 28 ou 29? Exato. 28, perfeito. Então, veja só, aqui nesse caso, o que eu coloquei aqui no testemunho? Todo mundo do grupo, né? Claro que aqui eu não, nesse nível de atendimento, eu não pego os dados, assim, nome completo, data de nascimento ou endereço. Eu só coloco num nível mais macro mesmo, todas as pessoas que estão no grupo e todas que depois vierem assistir a gravação. Então, esse é o meu testemunho deste momento. Todos nós que estamos aqui e que vão ser atraídos para o grupo e depois vão assistir as gravações, tá? E aí, o que eu fiz aqui antes? Logo, um pouquinho antes de todo mundo entrar, eu fiz uma abertura de campo para começar a trabalhar todo tipo de bloqueio e impedimento para a gente realmente se libertar dessa dependência emocional, tá? Eu fiz aqui lá, para quem acessa, né, ainda a formação, nós temos alguns índices, né, algumas metodologias para abrir permeabilidade. Então, o que eu fiz? Eu abri permeabilidade para que todos possam estar reconhecendo esses pontos que eu estou trazendo. Eu estou com a chavinha de balanceamento ligada aqui agora, para que tudo que eu esteja aqui falando e a gente esteja trocando de informação, já vá sendo ajustado no campo, certo? Quando a gente está com a chave de balanceamento ligado, isso vai acontecendo, ok? Eu com o equipamento ligado aqui do meu lado, colocando a mão sobre o equipamento, a mão sobre a box, certo? Então, aqui, só o fato de eu colocar, de eu depositar a minha intenção, que é estar realmente tratando dessa neutralização, dessa dependência, dessa libertação dessa dependência, a gente já está agindo nesse sentido. E no final, o que eu quero fazer aqui? Eu quero, com as percepções que as pessoas colocarem no chat, né, quem não puder falar, e com as trocas aqui que a gente vai fazendo, eu vou depois extrair um índice desse tratamento, tá, que vai representar todas as informações que foram tratadas. E esse índice, a gente faz o que com ele? A gente verifica a necessidade de estar emitindo novamente, por quanto tempo, certo? E também verifica a necessidade de ajuste nele, certo? Ajuste daqui a alguns dias, vai ser necessário, vai ser preciso ajustar esse índice para emanar novamente. Então, é isso que eu vou fazer com esse índice depois, tá? Então, se você quiser tratar alguém com esse tema ou com outro tema, você vai colocar o tema aqui na célula ao lado, que é a célula de emissão, e vai começar a desenvolver aquilo que a gente chama de rastreio, análise, buscar as causas que estão por trás. E eu fui trazendo algumas aqui, né? Aqui algumas causas que geralmente se encontram por trás dessas situações. E isso já vai sendo modulado, tá? Aqui de forma realmente automática.
Mas aqui a gente não está, por exemplo, fazendo um rastreio de outros níveis, né? Por exemplo, aqui eu não estou entrando ainda no mental, não estou entrando, né, na parte mais psicológica, até sim, mas no mental, no espiritual, no energético, isso tudo também é possível, por exemplo, depois com esse índice formado, verificar o que ele trabalhou. O que esse índice trabalhou? Ele trabalhou alguma coisa nos chakras? Ele trabalhou alguma coisa no mental, no espiritual, vidas passadas? A gente tem como identificar o que aquele índice trabalhou, mesmo que ele já tenha sido emanado. Você compreende? Então, são vários caminhos, né? Num atendimento, assim, ao vivo, ele acaba sendo o caminho um pouco mais dinâmico. Eu já fiz outros atendimentos aqui de fazer o rastreio ao vivo também, tá? Enquanto tinha uma outra pessoa atendendo comigo, ela estava ali apresentando a parte dela da análise do balanceamento, eu estava fazendo o rastreio e depois apresentava. Então, já fiz de várias formas aqui. Mas essa é uma que é interessante, porque também dá a possibilidade, quando sendo uma pessoa só, da gente ter um diálogo um pouco mais dinâmico aí durante o atendimento. Ficou claro? Ótimo, perfeito. Obrigado. Ótimo, bacana. Gente, mais alguém com alguma dúvida? Aqui o César. O feedback do índice, você passa para a gente pelo WhatsApp ou aqui na live, ou não precisa? Olha, assim, como aqui eu ainda não tirei o índice, né? Eu espero fazer isso até o final. O que a gente está de fato trabalhando é o que está sendo falado, ok? Por enquanto é o que está sendo falado, certo? Depois que extrair o índice, a gente tem sim como fazer essa outra etapa do rastreio, né? Do rastreio para ver o que mais ele tratou além do que foi falado, certo? Eu posso sim me organizar para fazer esse rastreio depois e depois entregar ali no grupo, tá? Eu estou tendo assim um trabalhinho extra agora, que eu estou subindo todos os vídeos no YouTube, gente. Também consegui abrir esse espaço para começar a levar lá para o YouTube, para ficar mais simples de vocês acessarem as gravações depois, tá? Então, já estou fazendo, subir os vídeos, aí depois eu vou organizar essas pastas com o que a gente tem de material que já foi produzido, e aí vocês acessam com mais facilidade tudo isso, tá? Tranquilo? Aí, Anabela, eu sinto isso mesmo, abuso e desvalorização por parte de certas pessoas. Quando estou falando também, sempre sou interrompida, impossibilitando de dar a minha opinião. Isso no diálogo é bem complexo, né? Aqui é um pouco mais fácil que a gente tem o bastão da fala, né? Levanta a mãozinha, passa para um, passa para outro, quando tem como organizar, mas na vida real, né, assim, no dia a dia, isso realmente é um trabalhinho extra que a gente tem, né? De acalmar, né? Acalmar, porque a gente tem muitas vezes, e aí, veja, eu percebo que é para todo mundo. Todos têm, de uma certa forma, uma alegria, né? Em estar trazendo, em estar partilhando a sua própria opinião, a sua forma de enxergar. E quando a gente não tem esse espaço, ou a gente é interrompido, quando a gente está nesse calor da partilha, isso gera uma frustração. Então, vamos trabalhar essa frustração de não conseguir chegar até o ponto, até o objetivo, até a meta. E na fala isso fica muito evidente. Fica muito evidente. O ter que calar-se. Né? Então, esse calar-se, muitas vezes, ele também nos convida a esse outro lugar da escuta, né? Da escuta de algo que muitas vezes não me interessa. Quando a gente é convidado a realmente falar, quantas pessoas realmente falam?
Veja que interessante isso. Um outro lugar para refletir também, né? Hein? Eu estou convidando vocês para falarem aqui hoje. E aí a gente tem medo de se expor. Agora, quando todo mundo está falando, a gente quer falar também, né? Veja como é interessante esse comportamento. Ele é imperceptível muitas vezes. Quando a gente tem, né, uma roda de amigos, todo mundo falando, todo mundo conversando, quando tem, de uma certa forma, um lugar onde a gente não vai ser tão notado, a gente se coloca. Agora, quando a gente está num outro lugar em que os holofotes vêm para a gente, né, muitas vezes faz esse movimento de contração. Então, esse é um outro ponto que eu vejo, assim, que mostra um pouquinho desse lugar também da dependência. Tal e qual. O que é tal e qual? Manter-se em relações abusivas de desvalorização, até que não haja mais outra alternativa que não ir embora. Contentar-se e esperar pelas migalhas enquanto sirva um banquete ao outro. A relação abusiva, gente, mostra pra gente o quanto a gente realmente tem medo de colocar limites. Medo de perder algo. O que eu posso perder, deixar de ter, o que é conveniente para mim continuar tendo que me coloca nesse lugar de permitir certos abusos, a desvalorização, e esse contentar-se pela espera e pelas migalhas. O que isso representa? É uma conexão com esse campo da escassez, né, do não merecimento. A gente não tem que, ninguém tem que nada. A gente escolhe essa situação. Pode falar. Vamos lá. Oi, Jairo. Bruno. Boa noite. Esse assunto, ele é bem vivo em minha vida, né? Desde sempre, desde criança, a gente é levado a aceitar. Eu sei que é melhor para você, eu te amo, eu sei que o seu caminho é esse, e por vezes, ou a gente age a favor ou contra, né? Esse processo. Muitas vezes as pessoas se rebelam e vai por outro caminho, né? O caminho da rebeldia é o caminho da moleza, de aceitar tudo. E aí isso aí acaba hoje você vê que está todo mundo, parece que o assunto é por frequência, todo mundo calado, você está deixando a deixa para todo mundo falar e todo mundo segura um pouco, trava a voz, inclusive eu mesmo para poder falar, estou enfrentando isso aí também para poder tomar essa coragem e é isso, e a gente tem que, parece um programa que fica rodando aqui, dizendo se vai falar, se não vai falar, e bloqueia o laríngeo, e a gente não consegue. Mas pelo assunto, eu já me interessei logo de cara para poder receber essa modulação e conseguir desvencilhar o medo da fala, acho que é o medo do julgamento que a gente tem, né?
E passa ano, entra ano, se você não pegar esse medo, jogado debaixo do braço e ir com medo mesmo, você nunca consegue desvencilhar isso, né? Pode vir pedra, pode vir julgamento, você, é o ser divino que está dentro de você, e você vai expressar, vai conseguir desvencilhar, entendeu? Acho que a gente está aqui no Planeta Escola justamente para poder verificar essas situações e agir em cima delas. Perfeito. Falta voz, né, gente? E é para todo mundo. Falta voz. Eu estava aqui falando, daqui a pouco eu comecei a sentir, eu falei, gente, ó, já está pegando. Já estou somatizando aqui, né, esse campo que vai dar um nó na garganta, mas de um jeito, você tem que respirar fundo, tomar água e, né, acalmar, porque parece que esse movimento vai fazendo isso, né? Cada vez mais são essas couraças que a gente cria na nossa vida, são dessas frustrações, uma atrás da outra, né? De você estar ali buscando ser, né, ser livre, você quer se expressar, você quer ser livre, e existe um sistema de comando e controle, certo? Esse sistema de comando e controle, ele tá, são as regras sociais, são as leis, são, né, todo esse contexto da ética, da moral, do como tem que ser, do como é o caminho, né, correto, e a gente, depois de um certo tempo, percebe que isso tudo é caminho de, né, é mecanismo de manipulação, né, de forma consciente ou inconsciente, a gente reproduz um sistema de manipulação. Por isso que o nome é comando e controle, né, para que a gente saia, consiga ter clareza, comece a tirar esses véus dessas relações, dessas situações. A gente realmente precisa se questionar um pouco mais com relação às próprias escolhas, né? Olhar para as próprias escolhas, porque elas dizem muito sobre esse processo de amarração, muito sobre esse processo de condicionamento. Eu agi assim porque teve isso, certo? Então, são balizas que a gente vai mapeando quando a gente começa a se observar. Seja no trabalho, seja em casa, seja, né, quando vai sair com amigos, você fica cada vez mais, aquilo parece que vai sendo acompanhado de letras luminosas, assim. Né? Vai ficando tão evidente que você, de repente, está rindo sozinho e ninguém entende. Você começa a rir, fala assim, gente, não acredito, olha o que está acontecendo aqui agora, de novo. Aí você se permite rir da situação, sabe? Eu acho que é esse o ponto que todos nós precisamos, de uma certa forma, buscar. Esse humor, entendeu? Esse humor dessas situações que são de travar a garganta, de travar a ação, porque é isso que o César falou, a gente tem esses medos, quando a gente começa a reconhecer esses medos, essas situações, a gente tem a escolha, né, de falar assim, então tá, peraí, eu tô te vendo, então você fica aí, o teu lugar é aí, já aprendi o que eu tinha que aprender com isso, e eu vou encarar, né, eu vou fazer, dá trabalho? Dá. Não são flores, mas é a escolha. Então, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Após as colocações, percebo que a dependência emocional é inerente, isso, em quase todos nós na sociedade atual. Estamos buscando abandonar esses padrões da terceira dimensão, nos libertar para viabilizar a nossa admissão na nova fase no planeta. É isso aí. Tá entendendo? É bem esse lugar, né? Avançamos, assim, de forma exponencial
na razão, no intelecto, na parte de tecnologia, né? Temos aqui uma tecnologia que coloca muita coisa em evidência e simplesmente a gente consegue acessar campos que antes nunca, né, nunca foram possíveis. Assim, até já eram, né? Porque a gente tem essa tecnologia aí na NASA, tem tecnologia disponível há muito tempo em setores de inteligência. Agora está disponível na nossa mão, entendeu? Isso muda essa relação de comando e controle, de poder, porque a gente começa realmente a ter a oportunidade de acessar informações que antes a gente não acessava. Né? Então, quando a gente faz começa a ter essa percepção aí, de que estamos realmente numa academia emocional para poder compensar os anos-luz que ficou atrás, porque é o que aconteceu. A gente simplesmente foi encaixotando cada vez mais essa prática e esse exercício do amadurecimento emocional. E hoje a gente está tendo que correr atrás disso. Está tendo que, correr atrás mesmo. Porque esse amadurecimento emocional simplesmente foi tolhido. Desde pequeno a gente escuta, não chora, tá chorando por quê? Né? Tanto menino quanto menina, mas menino muito mais, né? Menino não chora. Isso não é coisa de menino. Né? Então, esse processo do choro, esse processo de limpeza, ele é um processo de regulação natural. Então, desde sempre a gente foi ensinado a não chorar. Desde sempre a gente foi ensinado a olhar para esse campo como um campo de mimimi, de frescura. Conversar sobre as emoções sempre foi estranho, não é? Então, hoje a gente está aqui para falar sobre ela. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que está o corpo de vocês? Como é que vocês estão sentindo o corpo? Bruna, Fala, Neide. então, na hora que vocês estavam falando, eu estava aqui, estava me dando um sono, que eu acho que eu cheguei até a cochilar. Eu lembro que eu fui assim, opa, deixa eu voltar. Eu não sei se alguém observou. E estou me sentindo mais leve, já está dando alguma coisa, algum resultado? Já tá acessando aí Tá, uma leveza, então. tá dando uma leveza, estou ficando, sei lá, me deu um sono tão gostoso. Eu não dormi porque eu fiquei com vergonha. Não tinha dormido. Eu fui assim, ó, quase que eu encosto na mesa. Eu falei, opa, eu estou na. Não posso. Ai, mas foi muito gostoso. E essa questão de podar, gente, né, Bruna? Eu falo que a gente foi podado de tudo. É não poder chorar, é a respeito do dinheiro, isso não pode, aquilo também não. Eu falo que eu fui criada de uma forma muito, muito rigorosa. Não podíamos sair sozinha, tinha de ser sempre acompanhada, e você não tinha liberdade para nada. Então, assim, você vai criando, a gente cresceu com muitas limitações e muitas crenças que nos limitou a fluir, a caminhar. É mais ou menos por aí, não é isso? E aí foi dando certo tipo de medo, medo de tudo. Medo de progredir, medo de
de gastar, medo de tudo, medo da falta. E tudo isso vai criando essa dependência, né? E a gente vai se sentindo sempre bloqueado. Bloqueia daqui, bloqueia dali, você tenta algo de uma forma, às vezes você se vê paralisado. É isso aí. Gente, nós temos aí, pelo menos, que é mais conhecido de todo mundo, né, 5 portas de sentidos, né? E essas 5 portas, que são mais acessíveis a todos, elas vão começando a demonstrar sinais dessa rigidez, dessa contenção. São os primeiros canais, primeiras portas de percepções que começam a somatizar. Então, quem tem problema de visão, distúrbio de audição, dificuldade tátil, né? Seja para o calor ou seja para o frio, tudo isso já vai representando essas coraças. Então, vamos trabalhar elas aqui também, tá? Vamos colocar elas aqui também. Se vocês têm, coloquem aqui no chat, para a gente poder ir trabalhando isso, para ir liberando, ir libertando, por mais, né, o avanço natural da idade, tudo bem, mas notem desde quando isso já é uma realidade. Isso começa a ser uma realidade, às vezes, muito cedo na vida da gente. Por volta dos 20, por volta dos 30, começa a ser já uma realidade. Certo? Pode falar, Rose. Tá fechada teu microfone, Flor. Não, tá aberto. Não tô ouvindo você não, Rose. A Rose já vive embaixo de uma pirâmide. Ela tá ligando o fone. Aí a Maiane falando da garganta, que sempre inflama com qualquer ventinho. É isso aí. Tá funcionando agora? Agora tá. É que eu comprei um computador que estragou a minha Morphos e o meu computador. Eita. Aí o computador chegou e a Morphos ainda não. Eu tô notando uns dias a minha visão. Cada dia tá ficando estranha. Fica assim, chegou às 6 da tarde, ela embaça que eu não vejo mais nada quase. E é muito difícil para mim. Lembra aquele exercício que vocês fizeram? Que tem aí? Você mandou no chat? Mandou no zap? Morfos na prática? Qual? Aí mandou, tem uma senhora falando do exercício, coloca o olho para cima, olho para baixo, ali do lado. O tátraca. Sim. Isso. É fantástico. Quando eu começo, né, porque eu gosto de trabalhar à noite, durante o dia não dá tempo. E aí, à noite, ele embaça, aí eu tenho que ficar fazendo ele até desembaçar. E desembaça mesmo, né? Desembaça. É fantástico. E uma coisa bem interessante, porque eu trabalho já há muitos anos, e os meus clientes, eu nunca falo, só eles que falam, né? Porque eles têm tanta coisa para falar. E isso foi me dando medo de algumas coisas. Aí eu fico ruminando. Esses meses agora, tem 3 meses, eu falo assim, para de ruminar. É assim, assim, assim. Aí comecei a falar para alguns que já têm 14, 15 anos, que sabe, qualquer coisinha, o carro estragou a Rose, tudo é Rose. Aí eu comecei a falar para eles, começa a agir, eu não sou mais muleta. Começa a agir, não sou mais muleta. Isso está me ajudando bastante, sabe? Isso, cortar a dependência, inclusive, da gente como terapeuta, né, como cuidador do outro. É uma coisa que é fundamental
é as pessoas entenderem que quem está ali do outro lado, como, né, facilitando um processo, ele está ali facilitando um processo, na escuta, né, numa técnica, essa dependência de, aconteceu alguma coisa, eu tenho que ir atrás de alguém para resolver para mim, é uma dependência, é uma terceirização de solução, e a gente não está aqui para ser esse terceiro que vai cuidar e resolver para o outro. Isso é muito, o que a Rose trouxe aqui assim, fundamental, fica muito evidente numa relação, né, no serviço terapêutico, mas é só vocês olharem para as relações. Olhem para as relações, de um modo geral, que elas trazem isso, elas trazem essa situação de forma bem evidente, viu? Agora, voltando aos sentidos, mais gente aqui falou de alteração visual de embaçamento, então eu vou também levando esse embaçamento visual para a gente trabalhar aqui com um índice específico também, tá? Que mais? Esquecimento e falta de foco. Esquecimento e falta de foco, gente, a questão da nossa disponibilidade vital, é o nosso sentido vital, nosso campo energético, nosso campo etérico, completamente desvitalizado. Então, isso significa que a gente precisa voltar a um ritmo que a gente se reabasteça dessa vitalidade. Por mais que seja 10 horas da noite, né? Mas tem gente que já meio-dia, 2 da tarde, já está completamente desvitalizado. Então, voltar para encontrar um ritmo e algumas atividades que a gente possa colocar ao longo do dia aqui, façam essa tarefa de trazer essa vitalidade de volta, seja por um alimento vivo, seja por um pé descalço, seja por uma música, seja por um incenso. Então, qual é esse mecanismo que pode estar sendo incluído por 2 minutos no dia, 5 minutos no dia? Isso vai trazer de volta essa memória e esse foco, essa força que o foco, né, que o aterramento traz, que é o foco, tá? Fala, Rose. Hoje de manhã eu estava assistindo a aula lá que eu fiz a hipnose, o quantiônica lá. Hipnose com... Terapia quântica com hipnose. Isso, tudo isso. Aí foi muito interessante, porque apareceu... eu já fiz também com imãs, e ele estava ensinando algumas coisas. Isso ajudou tanto, sabe? Para você... É como se você se fortalecer. Porque eu começo a trabalhar, tem dias 5 da manhã, e vai até, né, agora não. Eu coloquei uns limites, depois que eu comecei a fazer, que eu fiz o curso da Morphos, eu falei para o pessoal, eu vou embora estudar. Todo mundo entrou em pânico de eu sair da cidade e vir embora, ficar totalmente no sítio, porque eu ia ainda atender. E eu não vou mais, eu fico aqui. Só que também não fico sozinha, né? Toda hora tem gente. Mas é uma coisa bem interessante quando você coloca alguns limites. Não, eu vou almoçar, meu horário de almoço é esse. Agora eu vou estudar. Quando eu falo que eu vou estudar, ninguém me liga, porque se me ligar também não atende. É bem interessante. Quando você começa a ver você... Porque eu passei 20 anos sem atendendo, não tinha horário. Minha casa ficava cheia. As pessoas que limpavam a casa, fazia comida, lavava roupa, fazia tudo para mim enquanto eu atendia. Eu tinha 3 salas de atendimento. E quando ano passado, que eu fiz uma cirurgia, eu falei, fiquei 3 meses sem poder atender. Todo mundo entrou em pânico, pavor, porque eu não podia atender. Falava, não importa o que você... Eu falei, mas eu importo, porque sou eu que estou sentindo. E fiquei assim, agora eu voltei a atender, mas já bem mais tranquilo, sem aquela pressão das pessoas, que as pessoas te pressionam de uma forma que você, sabe,
o ruim nosso é sentir. Eu falo com paixão, mas tem que sentir dó. Ah, mas falo, não vai morrer até amanhã. Mas tem uns que eu ainda faço aqui, que nem uma cliente minha que veio, eu apliquei reiki no remédio, ela foi embora. Quando foi meia-noite, ela mandou mensagem, eu estava dormindo, ela falou assim para mim: os meus demônios venceram. Eu, 3 da manhã, olhei aqueles demônios venceram, eu fui para Morphos, coloquei o nome dela lá, tá? Falei, ela vai morrer. E comecei a trabalhar, e comecei a ligar para todo mundo na cidade para ir lá na casa dela. Até que uma conseguiu, uma foi 6 horas, mas tinha que trabalhar, foi embora. A outra, aí comecei a ligar, até que ela foi 7h30. Chegou lá, aí era 7h30, falei, rebenta a porta, chama o bombeiro. Não, dona Rosa, como que eu vou? Falei, me obedeça, só faça isso. Ela arrebentou a porta, a mulher estava lá quase morrendo. Ficou 17 dias entubada. Hoje ela está bem, já saiu do hospital, está em casa, tudo. Sabe? Então, umas coisas de louco. Eu falei, gente, eu preciso dormir. É a sensibilidade, né, Rose? Quando a gente tem a sensibilidade, você acaba sendo muito assertiva. E o que acaba trazendo para o outro? Ah, ela vê o que eu não vejo. E por ela ver o que eu não vejo, eu vou estar sempre recorrendo a ela. Compreende? Uhum. E aí, nesse ponto, você também tem ali uma parcela de aprendizagem. A gente tem que ter, né? Até onde e o que eu vou levar? Agora a gente tem um equipamento que mede ressonância que pode nos ajudar, né? Essa é uma informação que a pessoa precisa agora, ou é uma informação que é para mais tarde? Você entende? Porque assim você vai começando a dosar, e sai desse lugar de salvadora. Sai desse lugar de salvadora. Para você ter a tua saúde, o teu equilíbrio, e você ser colaboração na medida certa. Compreende? E assim a gente vai, a cada atendimento e a cada evento, percebendo uma coisa nova. A cada situação que aparece para nós, você vai lá, opa, olha só. Aqui eu tive a oportunidade de agir dessa forma. Ah, da próxima vez vou fazer. Né? A mesma coisa aqui, a gente, quando está nesse lugar, né, de orientador do equipamento, e no digital, né, gente, vamos combinar que no digital, as pessoas perdem um pouco a noção de tempo, espaço, hora, tudo. Então, às vezes tem aluno mandando mensagem no domingo, 11 horas da noite. Aí, como o meu WhatsApp é o mesmo do meu pessoal, eu ainda não separei, aí às vezes eu acabo apertando sem querer, eu falo, ixi, agora ele vai achar que eu não quero responder. Mas não, gente, 11 horas da noite de domingo, né? Então, assim, a gente realmente precisa levar com clareza certos limites que não é nada pessoal, né? É esse ritmo, compreender e encontrar e praticar um ritmo saudável. E aí, assim, a gente vai conseguindo levar isso com uma naturalidade, sem pensar que o que vai estar desagradando, vai estar ofendendo, vai estar isso, vai estar aquilo, porque é o que a gente chama, né, cheio de dedos, pisando em ovos. Ninguém precisa viver pisando em ovos. Quando a gente se vê pisando em ovos, muda tudo, para tudo. Para tudo, tudo mesmo. Rebobina a fita e fala, opa, onde foi que eu comecei? E aonde foi que eu criei essa situação? Para você poder desfazer. Olha, gente, eu estou agora aqui comunicando que acabei entendendo que agora o ideal é agir dessa forma. Então, daqui para frente eu vou agir assim. Se apresenta de novo. Para todas as pessoas que te conhecem, se apresenta de novo.
2024, Bruna, Rose, vai estipular um outro ritmo. Vou trabalhar de outra forma. Então, a gente sempre tem como criar essa outra forma, como comunicar essa outra forma. E assim, vamos galgando cada vez mais esse degrau aí de se libertar, sem estar ferindo ninguém. E indo para um lugar de valorização do nosso tempo, valorização da nossa pessoa, do nosso espaço. Imagina 20 anos sem fazer, né? Assim, sem parar para olhar para si mesmo. Realmente, é muita entrega. A balança entre dar e receber, né? Se a gente for olhar, dharma, karma, tudo isso, como é que ficou? Né? Tem que voltar a equilibrar essa balança. Muita doação, desequilibra. Certo? Então, esses pontos a gente está sempre atento para que a gente possa ir fazendo as alterações, os ajustes, e sem pressa, né? Eu gosto de falar sem pressa e sem pausa, é uma brincadeira, assim, mas a pausa é importante, né? Então, dentro de um ritmo, é encontrar esses espaços. A observação é sempre. Mas que isso não leve a uma exaustão. A gente está aqui para fazer as mudanças, as transformações que são necessárias dentro de um ritmo. Então, se eu estou vendo isso aqui, que eu preciso fazer, que eu preciso comunicar, que eu preciso trabalhar, gente, que nem é igualzinho, tá? Que nem você monta um projeto e planeja algo para realizar na vida profissional, você planeja também na vida emocional. O que eu tenho que fazer para chegar lá? Como eu posso ir levando e comunicando essas mudanças que eu estou fazendo, que eu estou imprimindo na minha vida, sem ir tudo de uma vez né? Porque às vezes quando a gente leva tudo de uma vez, despenca. Quebra com as relações, né? Então, você também tem um caminho a traçar. Perfeito? E vamos fazer. Estamos aqui para motivar essas transformações. Eu falo tudo que eu estou fazendo, tudo que eu busco fazer no meu dia a dia, eu já vou compartilhando, né? Então, estou na mesma jornada, todo mundo aqui na mesma jornada. E é bom ter o olhar do outro ali, né? Olha, quando a gente vai se conhecendo, opa, aqui, ó, tá vendo aqui? Olha só, deixou passar, não viu? Poxa, que bom que tem o outro ali para me mostrar. Mas agradecer, né, assim, o olhar do outro. Então, a proposta aqui é essa, tá bom? Fernanda, bem-vinda. Estou te vendo agora. Tudo bom? Pessoal, como é que estamos aí? Eu perguntei do corpo de vocês, como é que tá esse corpo aí? Aí, alguém trouxe a Neide e falou que estava leve. Não precisa ter vergonha de dormir, não. Quem está com a câmera desligada está dormindo? Bruna, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu cheguei um pouco mais tarde. Vocês estão compartilhando questões emocionais do dia a dia, é isso? Sim, abrimos hoje para falar e a chavinha da Morphos está aqui ligadinha, balanceando todas as trocas. Tudo que as pessoas estão trazendo como percepção, é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Hoje é nessa dinamicidade, o convite a falar mesmo. Esse reconhecer, aqui a Eliane, de câmera fechada, não estou dormindo, não. Tá ótimo. Que bom, gente. É isso, mas dormir também faz parte e é importante, né? A gente sabe, para ajustar o que precisa ajustar. Você quer falar, Fer?
pode trazer. Não, uma coisa que eu enfrento há algum tempo, assim, é a questão de sobrepeso, sabe? E eu vejo o quanto as minhas emoções, que eu não consigo trabalhar e acaba sendo uma capa, né, porque a gente quer fazer tudo, abraçar tudo e as nossas emoções vão ficando, assim, já fui muito salvadora também, hoje procuro dosar isso, não trago mais para mim, mas ainda, até com a Morphos também, ativando tudo, ainda tenho esse desafio, ainda enfrento um pouco desses desafios e não estou vendo muito resultado, assim, mas com certeza alguns ajustes que eu ainda não estou conseguindo entender, né, esses processos, mas vem lá de muito tempo atrás são as emoções mesmo, né, que acabam não, a gente acaba não, a gente é muito bom com os outros, né, eu sou ótima com os outros, sei muito com os outros, mas quando se trata de olhar para mim, já melhorei muito, assim, né, então, mas estou me dedicando mais para esse olhar. É isso. Com a gente, a história é mais embaixo, né? Fica um pouco mais ali, camuflada mesmo. E quando se trata da gente trazer, muitas vezes a gente nem sabe como trazer, né? Então vejam que é uma sucessão de eventos onde a gente se calou, aonde a gente não se colocou, que vão se sobrepondo. Aí vira um novelo, né? Aonde é que está a ponta? Né? Onde é que eu puxo? Então, eu sempre gosto de trazer essa imagem, que muitas vezes a gente fica, opa, que bom que o corpo acalmou. Eu também já estou sentindo um pouco mais de leveza, viu? Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, dos ombros. Aqui já está amolecendo. Então, eu sempre brinco que na hora que a gente não acha a ponta, a gente cria uma. A gente tem uma ferramenta muito, muito, muito importante e poderosa, tesoura. A gente cria uma ponta, você entende? Com a tesoura a gente cria uma ponta e ali a gente começa. Ou seja, essa busca desenfreada, né, especialmente pelos terapeutas da causa raiz, ela é um convite que eu faço, que a gente possa desconstruir no sentido de criar essas pontas, criar essas novas conexões, essas novas possibilidades que vêm por essa ação de começar por onde é possível. Então, por aqui, hoje, aqui, essas são as informações que chegaram. Então, vamos trabalhar nelas. Vamos trabalhar nelas e, assim, vamos permitindo que o outro lado, que muitas vezes somos nós mesmos, nessa busca aí desse diálogo interno, vai se permitindo soltar coisas que a gente não necessariamente precisa saber. Sabe essa coisa de ter que ter certeza, ter que ter, assim, a convicção de que o culpado era, aí bota o dedinho na causa raiz. Você entende? O culpado dessa situação é isso aqui, ó. Até quando a gente vai precisar tá achando um culpado. Entende? Então, vamos olhar para isso de outras formas também. Vamos olhar para isso de uma forma um pouco mais despretensiosa. E vamos percebendo a melhor resposta, gente, que a gente pode ter de um tratamento ou de uma ação
bem empreendida, bem direcionada, é o corpo. Começar a ter consciência desse corpo, se colocar em movimento, como a gente já trouxe em outros atendimentos aqui. O quanto que a gente se coloca em movimento no nosso dia a dia. Tem que trazer esse ritmo desse movimento. A gente fazer posturas para a liberação de quadril é importantíssimo. Postura para liberação de quadril, postura para liberação de ciático, postura para liberação dos músculos, gente. Vocês tem aquela técnica da microfisioterapia. Vocês conhecem? Tem uma técnica que chama que os fisioterapeutas, né, utilizam, que é a microfisioterapia. Libera-se, existe um mapa, existe uma metodologia, e libera-se traumas, libera-se experiências, que nem tem o EFT também, com os toques nos pontos, nos meridianos, tem esse outro caminho. Mas o que isso diz para a gente? A própria yoga traz para nós que tudo que nos limita fisicamente, nos nossos movimentos, é a nossa joia mais preciosa para descobrir o que de fato a gente tem que fazer. Então, quando a gente começa a mexer essas articulações, começa a buscar essa mobilidade, muita coisa vai ficando mais clara. Começa a liberar as percepções os pontos cegos que a gente tá ali patinando, entende? Então, mais uma vez vou convidar para todo mundo imprimir um ritmo de movimentação. Estou sentindo meu coração batendo forte, como se as batidas do coração reverberassem. Epa! Vamos lá, é isso aí, ativar esse cardíaco, esse coração. Coragem, gente, coragem. Essa ação que brota daqui mesmo, ó, do coração, coragem, para fazer o que se requer. Quem mais? Estamos chegando ao fim, hein? Do nosso encontro. Vou fazer a técnica dos pleidianos. Ah, boa. Essa aí eu ainda não passei por uma sessão de Amanai. Falar Amanai, né, César? É a Amanai que fala? Essa técnica também tá na minha lista. Você faz? Você sabe fazer? Não, eu fiz uma técnica de abertura do coração online, né? Uhum. Com o Jesse, mas eu vou fazer agora, porque tem que tocar no corpo, né? A gente tem que se preparar e aí eu vou fazer presencial. O próximo passo é esse. É um caminho também, né? Também pode ser vista como um tipo de uma técnica de massagem, né? Que vai liberando. Eu também estou com essa na lista. Liberar as memórias do corpo, é isso aí. Como é que podemos encerrar esse momento? É difícil encerrar. Rita, eu sempre olho para você e gostaria de ouvir você. A Rita já vejo algumas vezes aqui e eu tenho vontade de ouvir você, Rita. Bruna? Oi. Oi. Eu tenho dificuldade de falar. Na minha infância, eu fui criado pelos meus avós e a gente não podia falar. Quando a gente sentava na mesa e começava a conversar, eles só olhavam para nós e ali terminava a conversa. Se a gente estava fazendo alguma coisa errada, brincando, ou se machucando, ou alguma coisa, só olhavam para a gente e ali terminava. E hoje eu tenho dificuldade de falar.
E às vezes eu estou em grupos, até de trabalho, eu sigo a orientação que eu acredito que seja verdadeira, né? Que seja melhor. Mas eu não exponho para os outros. Eu escuto os outros, eu não consigo falar, mas eu consigo seguir caminhando com os meus pés, não fazendo a vontade dos outros que estão falando. Tu entende? Mas isso é muito chato a gente não conseguir falar. Veja, é o condicionamento. É. E agora eu tive isso aí, eu lembrei por que eu não consigo a infância? Trauma de infância. Você viu que tem um atendimento, aliás, são 2 que tem aqui, gravados de trauma. Criança ferida e trauma de infância. O trauma de infância é com EFT. E a criança ferida, agora eu não lembro qual técnica que a gente usou, foi a Ana Paula que veio comigo. Mas assiste também, põe para rodar em um outro momento Tá. que você tiver, para ir também mandando informação aí para onde precisa, né? Sim. Mas quando você faz esse passo, né, que isso é um ato de coragem, gente, não é que a gente precisa, tá? Não é que assim, a Bruna tá pedindo, a gente precisa. Não, mas se pergunte quantas vezes você se realmente se colocou. Não é que nem ele tá falando, como é que é teu nome? É que você tá com EML aqui, eu não sei como é teu nome. Emerson. Oi, Emerson. Veja que o que ele trouxe, né? Mesmo depois de adulto, de grande no trabalho, então, quantas vezes que a gente deixa de dar a oportunidade de mudar o curso para um caminho interessante por não se colocar, né? Então, assim, esse passado que você reconhece, ele tá lá, né? Ele tá lá. Ao mesmo tempo que ele está lá naquela memória, ele está aqui presente te condicionando. Então, até quando? Né? Até quando? Até quando a gente fala assim, esse passado não me condiciona mais. É uma prática que nasce da força da vontade, da decisão. E aí, é treino. É treino. Que nem a gente treina qualquer outra coisa, é treino, o falar é treino. Vocês acham que eu sempre falei a vida inteira? Eu também tenho a mesma coisa. O que o Emerson falou aqui não é assim exatamente igual, mas eu tenho isso da minha infância também. Né? Do pai, da mãe, fica quieta, menina, para. Né? Você tá lá uma alegria que só. E teu pai e tua mãe falam assim, chega! Você está sendo o quê? Inconveniente. Então, esses registros que estão lá, eles não nos condicionam se a gente assim determinar, pela prática. Então, o convite 2024 está aí. Como eu quero me apresentar novamente para as pessoas que estão no meu convívio, não para aquelas que não me conhecem. Para aquelas que não me conhecem é fácil. Mas como eu quero me reapresentar para quem já me conhece? Quem aceita o desafio? Opa! Opa! 3! Vamos lá, 4, 5. Ah, agora eu gostei de ver, hein? Ô, Bruna, Oi, mas Neide. eu já topei esse desafio já tem um tempo. Opa, então, Eu já estou nessa vibe aí de me soltar, liberar, deixar aí o que tem que ir. e se apresentar de novo. Com certeza. Pega aquela listinha, sabe, de final de ano, assim, escreve uma carta
e se apresenta nessa carta. Se apresenta com tudo aquilo que você realmente quer viver, quer ser, quer que as pessoas reconheçam em você no sentido de entender quem você é. Então, põe lá, escreve tudo e treina, gente. Treina É essa apresentação. engraçado. Você Oi? falou na carta, eu tô com uma aqui para me escrever, tá até aqui na outra mesa. Eu já estou com o material prontinho, preparado para isso. Perfeito. Então, mão na massa. Mão na É, massa. esse mão na massa. Gente, quero desejar aqui uma ótima noite para cada um de vocês. E eu vou estar fazendo esse índice, tá? E aí eu vou compartilhar depois com os moduladores ali. Ali mesmo no grupo eu já saio daqui, a gente desliga, eu já faço esse índice, já compartilho ali o índice com quem quiser ajustar, usar, verificar a ressonância, tá? E como eu falei para vocês, cada um aqui pode investigar o que é que o índice tratou, não só eu, qualquer um que tenha morfos, que faz, né, o curso ou que já é formado, todo mundo aqui pode estar fazendo o seu próprio rastreio. Então, eu vou convidar que vocês façam. Não esperem só por mim, façam esse rastreio do que esse índice está tratou em nós. Porque o olhar de cada um de vocês é complementar ao meu. Não é só o meu que é o certo, tá? O meu é uma percepção. E a de vocês, todos que estão aqui, vão complementar essa visão. Então, se vocês puderem fazer, eu quero organizar essa pastinha, e aí a gente vai somando, tá? Eu quero que esse tipo de prática realmente se implante para 2024, que a gente possa ter esses momentos aqui, que eu estou experimentando fazer semanalmente, como um arquivo, um grande arquivo, para todos nós, tá? Então, eu estou subindo no YouTube, em breve eu vou disponibilizar para todo mundo esse canal, e aí, ali nesse canal também vou disponibilizar o acesso das pastas, e a gente vai organizando todo esse material, tá bom? Então, gratidão mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, e vamos em frente. Quero depois ouvir de vocês essa apresentação, né? De uma forma simplificada. Não precisa ser grande, mas vão treinando e pensem que essa apresentação, ela vai sintetizar tudo aquilo que vocês realmente têm de mais importante nesse processo de valorização de si mesmo. Ela vai ser objetiva ao ponto do outro que está ali do outro lado colar em você. Colar no sentido de não vai tirar o ouvido do que você está falando. Então, hoje em dia, a gente está aqui nesse incessante movimento de informação e a gente precisa trazer a essência. Então, treina essa essência e traz essa essência com os limites, sabe? Bem pontuados. Tá certo? Valeu, gente. Durmam bem e até amanhã. Boa noite.